Considere o trecho que vem na sequência da fala de Castanhari. E outra coisa que você podia fazer é não apoiar pessoas de políticas do mal ou contra os refugiados da Síria. Porque no meio disso tudo tem pessoas ignorantes que dizem que os refugiados da Síria são todos terroristas. Porque no meio disso tudo, o que as pessoas precisam de países dispostos a estender a mão para elas. Então não só ajudar, essa ajuda humanitária para quem ficou lá, mas também entender que aquelas pessoas que estão saindo de lá, elas não são terroristas, elas estão querendo um lugar para viver, simplesmente isso, para viver. Porque no meio de todo esse sofrimento, dessa guerra, de toda essa morte, a única esperança que um refugiado tem de ter uma vida normal está nas mãos de um país vizinho disposto a estender a mão para essa pessoa. Então, além dessa ajuda humanitária, ele quer que as pessoas entendam que a gente deve acolher as pessoas que vêm de fora, né? Que fogem de problemas de guerra e tudo mais. Bom, então considere o trecho que vem na sequência da fala de Castanhari, né? E outra coisa assim sensata, beleza? Então vamos lá, alternativa A. A segunda alternativa que sintetiza o trecho em formato de discurso indireto. Então veja bem aqui, o texto fala inicialmente que todo aquele texto ele é uma transcrição da fala do youtuber Felipe Castanhari, beleza? Então é praticamente o discurso direto, tá? Beleza. Agora nós temos que sintetizar a ideia. E ao sintetizarmos a ideia, temos que observar um discurso indireto. Vamos lá então. Olha lá. Transposição de discurso. A banca cobrou isso. Só que basicamente você vai centrar a sua questão aqui na sintetização, no resumo, na essência do que temos aqui nesse texto. Tudo bem? Nessa parte do texto aqui. Isso tem que estar no discurso indireto. Então vamos lembrar o que a gente viu sobre discurso direto e discurso indireto. Tá? Você percebeu isso, por exemplo, na nossa aula de orações coordenadas, você viu tranquilamente no inicinho, nós mostramos, olha, o discurso direto é aquele que apresenta o sinal de 2 pontos, tem o verbo de sende, ou o verbo de elocução, e na sequência nós temos a fala do personagem. Então nós colocamos lá, o ministro disse, 2 pontos, e na sequência o que ele disse. Esse é o discurso direto. Então nós temos o sinal de 2 pontos, temos o verbo de elocução, beleza? Ok, temos a troca de falas, a fala do narrador e a fala do personagem. E esse discurso direto é a citação direta. É a fala direta do personagem com o leitor. Já o discurso indireto é como se o narrador, tá, ele pegasse a fala do personagem e colocasse a seu jeito. Tudo bem? Então tem a interferência dele. Ele conta, olha, o ministro disse que é assim se assado. Aí nós vamos inserir a conjunção integrante que. E aí eu tenho o verbo de elocução, normalmente um verbo transitivo direto, tá legal? E na sequência você vai perceber a conjunção integrante que. E aí a fala do personagem, essa fala do personagem, ela é transposta pela voz do narrador. Então olha só, Joaquim disse o seguinte, 2 pontos. Estou feliz. Isso é discurso direto. Joaquim disse, tá legal? Não tem o quê. Aí na sequência tem o sinal de 2 pontos, na sequência eu tenho a fala do personagem. Joaquim disse que estava feliz. Agora é o discurso indireto. Agora eu coloquei a conjunção que. Joaquim disse que. Esse é o discurso indireto. Show? Basicamente isso. Só que o mais importante aqui é perceber o resumo dessa ideia colocada, além de estar no discurso indireto. Tudo bem? Então vamos só lembrar a essência, vamos observar a essência do Castanhari aqui, ó. E outra coisa que você podia fazer é não apoiar pessoas de políticas do mal ou contra os refugiados da Síria. Você não deve apoiar. Por que não deve apoiar? Porque no meio disso tudo tem pessoas ignorantes que dizem que os refugiados da Síria são terroristas. Eles não são terroristas. Então não apoie essas políticas do mal. Porque no meio disso tudo, o que as pessoas precisam de países dispostos a estender a mão para elas. Porque no meio desse sofrimento, dessa guerra, de toda essa morte,
A única esperança que um refugiado tem de ter uma vida normal está nas mãos de um país vizinho. Nós devemos acolher. Então é não apoiar pessoas da política do mal, não entender, né, como essas pessoas ignorantes, que o refugiado é terrorista. Na realidade, o refugiado precisa do apoio de países amigos, beleza? A sua esperança está no acolhimento. É basicamente isso. Então vamos lá. O youtuber propõe uma política internacional de defesa dos refugiados contra as ameaças de morte que eles encaram em países vizinhos, pois na maioria dos casos os refugiados são considerados terroristas, e isso põe a comunidade internacional em estado de alerta contra ataques. A comunidade fica... Olha só, vamos tentar entender aqui. Veja que ele acaba ampliando a ideia. Ele faz um recorte mostrando a defesa... Ó, o youtuber propõe uma política internacional. O youtuber propõe uma política internacional de defesa dos refugiados. Rapaz, ele está falando diretamente com os seus... Com os internautas, né, que estão ali no seu canal. Concorda comigo? Ele não está propondo política internacional alguma. Fora. Não tem nada a ver isso aqui. Beleza? Então já pula fora. Isso aí não resume a ideia que ele está aqui defendendo. Fora. Vamos à frente. Letra B. Quando se coloca nós brasileiros podemos ajudar a lutar contra os políticos, isso não é discurso indireto. O ideal no discurso indireto é o quê? Ó, o Felipe Castanhari disse que, afirmou que, isso é discurso indireto. Nós, brasileiros, podemos ajudar e lutar contra os políticos sírios. Contra os políticos sírios? Ele não falou nada disso. Letra C. Felipe Castanhari defende que... Opa, ele defende alguma coisa. Ele defende, isso aqui é um discurso indireto. Defende que os brasileiros podem colaborar, sim. Apesar de haver pessoas que consideram os refugiados terroristas, eles precisam de ajuda, pois sua única esperança pode estar na solidariedade de outros países. Gostei dessa ideia aqui. Ok, show de bola. Então vamos lá, letra B, a gente observou lá, né, essa relação de lutar com os políticos sírios, isso aqui também não é discurso indireto, fora, tá? Belezinha. E aí a letra C. A letra C realmente, olha, ela tem discurso indireto aqui, ó. Felipe Castanhari defende que os brasileiros assim se assados. Isso é um discurso indireto. Olha só, ele defende, aí 2 pontos, o que ele defende. Então seria discurso direto. Agora, ele defende que essa condição integrante mostra o discurso indireto. E você vai perceber também, nesse caso, que ele faz um resumo. Olha, o Felipe Castanhari defende que os brasileiros podem colaborar. Ele pede a colaboração. Apesar de haver pessoas que consideram os refugiados terroristas, ele mostra pra gente, fala que muita gente do mal fala que os refugiados são terroristas. Ele também cientifica a gente, defende que eles precisam de ajuda, pois sua única esperança pode estar no país vizinho, na solidariedade dos outros. Concorda comigo? Beleza. Então a alternativa C é correta mesmo. Olha agora aqui, ó. Os usuários do YouTube concordam com o Felipe Castanhari. Não tem dados do texto falando que os usuários concordam com ele. Isso também não é um discurso indireto. Fora. Os refugiados precisam de ajuda, pois não há condições de vida no país. Você e os usuários do YouTube fazem parte dos países que podem ajudar com amparo humanitário, desfazendo o equívoco internacional do juízo desses refugiados como terroristas. Isso aqui é um discurso direto, é como se fosse a fala dele diretamente. Os refugiados precisam de ajuda, pois não há condições de vida no país. Vocês, usuários do YouTube, fazem parte dos países assim se assado. Então é como se fosse um discurso direto aqui. Não é o discurso indireto. Beleza? Com base nisso, você viu a alternativa C.